Boa sorte para nós. Bom dia! Fala, galera do YouTube, né? Ai, desculpe, mas eu sempre quis dizer isso. E aí, hoje é a oportunidade. Vamos lá, gente. A ideia hoje é a gente conversar um pouco nessa próxima 1h30, né, com esses dois convidados. Fera. Ah, esqueci de perguntar, Emily, produção, se pode falar palavrão em live? Será que pode? Se não puder, tô ferrada, porque o Peter fala pra caramba. Mas é isso aí. Eu quero começar com os agradecimentos, né? Porque a gente não faz um evento desse sozinhos. Então, agradecer principalmente os nossos painelistas de hoje, né? O Dionis e o Peter por estarem aqui conosco, a Softex e a Cifes por liberarem eles para participar. E também toda a equipe que trabalhou da Bosch, do Connectory, para fazer esse evento acontecer. A Emily Stahl, o Marco Knaben, a minha parceira Cris Mello, Fernando Matsunaga, Stella Guest, a Márcia Sakamoto. Então, teve toda uma equipe trabalhando para esse evento acontecer hoje. Então, muito obrigada. Né? Mas eu estou muito feliz hoje em estar reunindo esses dois grandes amigos de longa data para um bate-papo. A gente já estava ali nos bastidores, né, conversando um pouco sobre esse mundo louco que a gente está vivendo. Mas a ideia é a gente conversar um pouco, transitar um pouco entre o futuro, presente e passado, porque o passado também às vezes nos ajuda a entender um pouco o momento que a gente está vivendo, né? Através de alguns highlights, tendências, macro tendências que nos dão uma sinalização de para onde a nossa sociedade, para onde o nosso mundo caminha. E isso nos ajuda a entender melhor onde o nosso mercado, onde o nosso setor, ele vai estar inserido e se realmente ele vai continuar sendo relevante. Né? Muitos mercados, muitos setores, muitas empresas quebram ou mudam radicalmente seu negócio justamente por isso, porque a sociedade caminha para um determinado momento e às vezes as empresas não estão atentas a isso. Então, conhecer muito bem o nosso negócio é importante? Mas estar atento a esses sinais de mercado e para onde a gente caminha é tão importante quanto, né? Para que a gente se mantenha relevante ainda nessa sociedade e como a sociedade nos absorve, como ela nos entende. Então, esse vai ser um pouco da nossa conversa de hoje. Todo o evento ele foi promovido também pelo Connectory Curitiba aqui. Meu agradecimento também. Para quem não conhece, Connectory é um espaço de inovação da Bosch, é um espaço mundial. E aqui em Curitiba ele fica fisicamente junto ao Distrito Spark, e ali a gente promove eventos de cocriação, de parcerias, e a gente se aproxima do ecossistema. Então, é uma iniciativa global, presente em várias cidades. Eu vou tentar citar todas, mas eu sempre esqueço alguma. Né? Então, a gente está em Chicago, Guadalajara, Londres, Xangai, Curitiba, foi a primeira da América Latina, Stuttgart. Se eu esqueci alguma, o pessoal da Bosch me ajuda ali no chat, por favor. O pessoal do Connectory. Mas eu acho que era isso. E a ideia de todo esse tema para a live veio, né, de uma iniciativa da Bosch, que é de desenvolvimento da liderança. Então, por isso, os líderes lá da Bosch receberam um convite especial. Porque já aproveitando me apresentando, meu nome é Ilka Furtado, eu sou business partner no RH da Bosch e trabalho com, basicamente, o desenvolvimento da liderança, desenvolvimento de pessoas, né, no final das contas. E uma das ações é a gente promover realmente esses diálogos. Um outro chapéu que eu tenho dentro da Bosch eu lidero uma iniciativa estratégica chamada Parcerias. Então, eu uni os dois lados, né, de atuação, fui buscar os parceiros para fazer um evento massa aí para a gente conversar. E aí foi assim que surgiu todo esse dia de hoje, tá bom? Então eu vou começar. Antes de eu apresentar os nossos convidados, deixa eu contar um pouquinho como é que vai funcionar a dinâmica, né? Eu vou apresentar o Peter e o Dionis, daí depois vocês podem complementar a apresentação, e eu vou pedir que vocês também contem um pouco, né, do Copenhagen Institute, da Softex, o que vocês fazem aí. Depois a gente vai começar uma conversa e vai trocar umas ideias, e vamos abrir também para participação do público, tá? Vocês podem depois mandar perguntas,
comentários. Eu estou vendo ali a galera dando bom dia, né? Bastante gente conhecida, alguns parceiros. Então, interajam com a gente também, né? Senão fica aqui, parece que a gente está falando com a tela, aqui fica meio estranho, né? Então, pode interagir com a gente lá, manda mensagem, manda comentário, a gente vai estar respondendo na medida do possível, tá bom? Muito bem, mas vamos ao que interessa. Deixa eu apresentar os meus amigos aqui. Vou começar pelo Peter aqui. Então, Peter, depois você complementa a tua apresentação, tá? Peter Crosstrom possui MBA internacional e é membro do Conselho Consultivo do Consulado Geral da Dinamarca. É o dinamarquês mais brasileiro que eu conheço. E do Centro de Inovação Dinamarquesa em São Paulo. Atuou profissionalmente na Europa, Estados Unidos, América do Sul e na Austrália. Morou na Argentina também, né, Peter? Além de ministrar palestras e workshops em eventos na ONU, Banco Mundial e diversas multinacionais do Brasil e fora, engajando sua audiência por meio de temas que abrangem uma ampla variedade de tópicos no âmbito de insights e tendências futuras aplicadas ao presente. Ele foi um dos meus mestres em análise de cenários, né, de tendências, cenários futuros, é um praticante hard de yoga. Então, Peter, vou pedir para você se apresentar e apresentar a CIFS para a gente. Tem que abrir seu microfone aí que está fechado. É um clássico, né? E eu estou fazendo muito lives esses dias, é um clássico perder o mute. Muito bom dia, galera. Muito obrigado, Ilka, pela apresentação e pelo convite de estar aqui, compartilhar um pouco do nosso trabalho com todo mundo aqui. O Instituto de Copenhague de Estudos Futuros, somos um ONG que mexe com o futuro. Temos mais de 50 anos de trajetória e aqui no Brasil estamos nos últimos 7 anos com o escritório comigo aqui em São Paulo, né? E a gente analisa as grandes macro tendências e fazemos projeções de cenários ajudando a sociedade e indivíduos com esse conhecimento e insight sobre o que nos espera no futuro para que a sociedade se adapte rápido, né? Para um futurista, digamos que esse momento de loucura da Covid-19, em realidade não, dizer luxo é muito, mas é um momento muito interessante, porque é um momento que tem a grande possibilidade de inspirar muito inovação. E inspirar muito, vamos fazer algo novo. Porque uma coisa que a nossa análise é que em questões de semanas, todo mundo estava na mesma página. Na página de Covid-19, e que página é essa? É uma página onde realmente está sendo revelado para nós que, como sociedade, como mundo, ainda tem muitas coisas que a gente não saiba, né? E, em realidade, no coronavírus e Covid-19, estamos na mesma página que não sabemos nada. E esse é um grande momento e pode ser um grande catalisador para futuro inovações acontecendo, né? Então, e nesse sentido, como a gente falou no backstage, não é um cisne negro, não é um cisne preto, porque estamos falando de pandemia por muito tempo. O que talvez é um wildcard, o que é um cisne preto é a rapidez que a coronavírus se despachou para o mundo inteiro, né? E basicamente fechou o mundo inteiro, né? Então, esse é um momento interessante. Quando, a respeito do futuro, a gente fala que no longo prazo, talvez não tenha tanta mudança em termos de que estivemos olhando lá atrás. Mas o que é interessante, estamos vendo que o Covid-19 está acelerando futuros. Então, o desenvolvimento que a gente estava esperando, talvez nos próximos 5, 10 anos, agora está acontecendo em termos de meio ano, como digitalização, saúde preventiva e tudo que é remoto, né? Então, é um momento que está acelerando alguns futuros, né? Então, fazendo que futuros que já estávamos esperando está chegando mais rápido, né? Então, a minha foco nesses lives que estou participando é colocando um foco em vamos fazer esse novo normal não chato, né? Que precisa, e como você perguntou em algum lugar, vai ter um pós-futuro, um pós-Covid? E claro que vai ter sim.
aí é nossa responsabilidade, todos nós aqui, é a nossa responsabilidade de fazer esse futuro funcionar e fazer que ainda conseguimos seguir à frente como mundo e como empresas. Bom, muito bom. E eu estou, bom, obrigado. Eu estou em Brasil nos últimos 10 anos e eu estou bem. Eu adoro esse país e eu acredito ainda que o Brasil também tem um futuro maravilhoso para frente. Esse é sempre o meu objetivo. Muito bom. Acho que você já trouxe ali vários highlights que a gente vai poder explorar na sequência, né? A gente conversava um pouquinho no backstage, isso não é um cisne, isso é um elefante, pelo amor de Deus, né? Mas, assim, precisava ser um vírus mortal, né? Para deixar todo mundo na mesma página. Não podia ser, sei lá, uma coisa mais legalzinha, mas... mas tudo bem, né? A gente tem que olhar sempre pelo lado da oportunidade. Vou apresentar... Oh, desculpa, quer falar aí, Peter? Não, mas eu só... Claro que não podemos escolher nossa catástrofes, né? E não dá ainda. Hoje é o catástrofe do corona e realmente eu acho que precisamos realmente puxar para que seja um transformador pelo bem e não pelo mal. Isso aí. Vou apresentar agora o Dionis Lima, vice-presidente da Softex, advogado, mas é o advogado mais inovador que eu conheço, né, Dionis? Sempre trabalhou em áreas de inovação. Bacharel em Direito pela PUC Minas, estudou Master Degrees em Inovação e Empreendedorismo e é especialista em Formação e Competência de Negócios pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Atuou na estruturação de vários programas, eu não combinei com você antes aqui para ler todas essas siglas aqui, então eu vou pular, você fala. TI de impacto, fomenta o empreendedorismo inovador, entre outros. Então, vou passar para o Dionis. Antes de passar para o Dionis, quem já me conhece sabe que a gente, quando faz evento, assim, é tudo muito orgânico, tá, gente? Então, a gente, no evento de hoje não vai ser diferente, vai ser muito leve, muito, muito orgânico. É o que a gente não souber responder, a gente não vai responder mesmo, e a gente vai falar, né? E assim, foi com as siglas aqui que eu acabei de ver que eu não sei. Então, você fala aí, Dionis, fala um pouco aí de você, da Softex. Então, vamos lá, gente. Primeiro, bom dia aí para todo mundo que está nos vendo e nos ouvindo. Quero agradecer o time da Bosch, principalmente a Ilka, pelo convite. Para mim é um prazer estar com o Peter e com a Ilka. São dois grandes amigos, assim, pessoas que eu gosto muito, que me inspiram muito. Me sinto honrado em poder discutir com o Peter algum assunto, porque ele é, digamos assim, já que pode falar palavrão, ele é um cabeção, né? Em relação a futurologia aí, digamos, dos negócios e coisa parecida. Então, para mim é um grande prazer. Hoje eu estou na Softex, eu tenho outras formações, mas dentre, digamos assim, a mais relevante é o direito. Se eu falar as demais aqui, vocês não vão me dar crédito, não posso falar que eu sou teólogo e antropólogo, mas o que a Softex faz, né? O que é a Softex? A Softex ela não é tão conhecida porque ela não é tão protagonista, né? Ela é um braço de execução de política pública e de política industrial, né? Então, ela serve como um braço do governo, mas também um braço da indústria. E hoje, digamos assim, como é que ela se posiciona? Né? A Softex ela se posiciona como o principal instrumento de desenvolvimento econômico por meio de inovação. Então, aonde precisa de desenvolvimento econômico, ali está a Softex, né? E assim, dentre as muitas coisas que a gente faz, essa monte aí de siglas que a Ilka disse, assim, eu acho que o mais relevante aqui para o nosso público, talvez é falar que a Softex foi a entidade que coordenou o primeiro programa de startups do país, que é o Startup Brasil. Então, assim, a gente criou uma metodologia nacional de como crescem as startups no Brasil, porque o brasileiro tem aquela síndrome de trazer tudo que é americano como metodologia, mas esquece de fazer uma avaliação dos cenários, e aí o Peter pode falar isso melhor do que eu. E o Brasil tem um cenário muito específico, né? Tem um ambiente muito específico, ambiente regulatório, ambiente político, ambiente econômico. Então, a gente precisava de uma metodologia, então a gente desenvolveu um próprio modelo de como cresce uma startup, o que ela precisa de fato e quais são as diferenças aí. A gente também atuou com a inovação aberta da indústria, que é a minha maior bagagem, né? Porque eu vim do setor automotivo,
e eu trabalhei com inovação aberta durante muitos anos no setor automotivo, ainda quando era um tabu falar em parcerias e divisão de propriedade intelectual e compartilhamento de segredos com o concorrente e de criar base tecnológica com os concorrentes. E a gente foi gestor de um programa da indústria, que foi o Startup Indústria, que ele fazia um mapeamento dentro da indústria exatamente de qual seria o caminho melhor e mais rápido dentro de todas as políticas das suas matrizes, e a gente vive essa realidade no Brasil, porque geralmente a indústria ela sempre responde a uma política da matriz, para que uma startup pudesse interagir e ajudar a indústria a inovar mais rápido, né? Então, isso é um pouco da Softex. Hoje a gente tem mais de 500 mil alunos no Brasil inteiro, que a gente está trazendo o conteúdo digamos assim, de TIC, né, de digitalização. Então, a gente está formando mão de obra e vamos lançar agora um programa aí que é muito focado na formação da mão de obra necessária para atuar com inteligência artificial, com automação, né, desde industrial a veículos. Então, a gente também está entrando... É um programa gigantesco e ele deve começar aí nos próximos 30, 40 dias. Somos responsáveis hoje por um programa do Ministério da Economia que é focado no desenvolvimento da matriz econômica da Amazônia, né, a mudança da matriz econômica da Amazônia. Então, a gente é responsável por traçar uma meta e um planejamento nos próximos 5 anos. E tem mais um monte de outra coisa. Eu vou falar a última, que é o Ela Empodera. O Ela Empodera a gente lançou na segunda-feira, que é um programa que tem uma missão de trazer mulheres C-levels para dentro das startups. Então, o nosso maior objetivo é ter mulheres na liderança. A gente já tem muitas mulheres hoje na área de tecnologia, dentro da indústria, mas tem poucas mulheres no papel de liderança. E, obviamente, que eu não estou na liderança desse projeto, porque senão ia ser uma antinomia, né? E temos uma gerente que cuida de todo esse processo. Então, é isso. Isso é a Softex. E a gente tem olhado para esse momento, eu espero que meu tempo já não tenha acabado aqui, mas a gente tem olhado para esse momento como um momento de oportunidades, né? Assim, isso não é filosofia, isso não é demagogia, mas, como o Peter disse, a gente está surgindo muitas oportunidades, principalmente para a indústria tradicional e para a indústria entrante, né? Para os negócios entrantes. Então, eu acho que esse bate-papo aqui vai trazer bons insights aí para o que a gente está fazendo, para o que a gente está planejando e para os produtos que a gente está pensando em desenvolver para o futuro. Muito bom, muito bom. Aí, agora falando do ponto de vista de parcerias, vamos conversar mais depois, tá? Depois desta live. Mas, assim, bem legal. Você também traz alguns highlights que a gente vai explorar também um pouco nessa manhã, né? E esqueci de falar, né? Jones foi nosso colega do setor automotivo também, né? Ficou muito tempo aí no setor. Powertrain também, né, Jones? Foi, né? Pois é, vocês já trouxeram na fala de vocês essa questão da inovação e tudo mais, que isso tem sido uma grande oportunidade, né? E o que eu tenho percebido nesse momento, em especial dos setores que estão em crise, tem setores que estão bem aquecidos, né? E tem essa variação entre os dois lados da Covid, mas tem alguns setores que se aqueceram em função de tendências que já vinham sido aceleradas e que continuam. Tem outros que estão em crise, que passam por um momento um pouco mais difícil, né, talvez nesse momento, e aí começam a entrar no modo sobrevivência, né? Então, em geral, as empresas que estão em crise, que estão talvez no estágio um pouquinho à frente, também ficam mais conservadoras e começam a entrar no modo sobrevivência, né? Então, queria ouvir de vocês, assim, o que vai sustentar uma estratégia de futuro, né? Falando em inovação aberta, esse relacionamento, talvez, e cooperação entre empresas, o que vai sustentar realmente um futuro para essas empresas, em especial, que entraram nesse modo sobrevivência? Quem começa? Então, eu vou começar. Bom, o que sustenta agora, o que não fazer é parar de investir em inovação. É que não fazer. O que fazer agora é exatamente isso: investir em inovação, rever estratégias e processos para o futuro. É essencial nesse momento. Então, vemos muito por empresas cortando toda a verba, etc., para inovação. E esse é que não fazer.
agora é o momento exatamente de rever estratégias, de rever processos e, de novo, como eu falei, é um momento de ver futuro e é um momento de ver como o Covid vai impactar o meu negócio, como o Covid vai impactar a minha área de atuação nos próximos anos. É essencial ter esse entendimento como a sociedade muda para que as empresas possam adaptar suas propostas de valor para a sociedade. Então, eu diria, como sustentar um futuro é realmente fazer esse trabalho necessário de buscar o momento de rever processos estratégicos, né? E muitas vezes não precisa ser caro. Muitas vezes, eu acredito que alguns dos legados de aqui a 10 anos do Covid-19 vai ser que surgiu um monte de inovações. E, em realidade, que o Covid-19 nos entregou presentes, né, digamos, presentes para o futuro, como já vemos com outras pandemias, né? A gente fez uma análise lá na Dinamarca que mostrou que, em realidade, o nosso mundo atual pode ser considerado o resultado de pandemia no passado. Por exemplo, a sugestão de algumas das pandemias que aconteceu no descobertamento do novo mundo, que também facilitou o sistema capitalismo de comércio de ouro e prata, por aí. Então, pandemias não é uma coisa que vem agora, né? O mundo está, desde que a gente está caminhando no planeta, existe esse tipo de pandemias, né? E eles causou várias mudanças para nós que, por grande escala, criou o mundo que estamos vivendo, né? Então, é uma coisa natural, né? Porque, bom, enfim, eu perdi um pouco da conversa aqui, mas é uma coisa natural, né? Então, o momento agora é aproveitar esse momento para realmente revisar a estratégia e realmente colocar uma inovação e pensar que mundo é que queremos para frente, né? E esse é que eu falo do luxo para futuristas, porque nada está escrito em pedra e agora é o momento das empresas entender que eles conseguem criar o futuro para a nossa sociedade. Bom, e pegando aí o gancho dessa frase do Peter, eu acho que é exatamente isso. Assim, é o momento da empresa pegar, ajudar na construção desse futuro da sociedade, né? Se a gente fizer uma análise, como o Peter fez aí do histórico do mundo, as grandes catástrofes sempre trouxeram grandes oportunidades de inovação. Então, nós tivemos aí a gripe espanhola, que não era espanhola, mas chamada de gripe espanhola. Ela trouxe aí a sua contribuição para os processos, né? Quem estuda o processo sabe que a gripe espanhola foi uma grande, digamos assim, um contribuinte para os processos que a gente tem hoje, muitos deles que a gente usa até no processo fabril. Depois nós tivemos aí a Segunda Guerra, que trouxe, dentro de uma catástrofe, tirando as questões relacionadas à Segunda Guerra, mas trouxeram várias inovações inerentes à própria guerra, né? E aí vieram outras questões, outras guerras. E hoje a gente está vivendo um momento que eu acho que é um divisor de águas, assim, porque nós estamos numa sociedade do conhecimento. Então, o mundo hoje, tirando as questões da pobreza e da miséria, que tem uma parte da população, mas aqueles que têm acesso ao conhecimento e estão conectados, né, a classe média e até mesmo a classe pobre, ele tem uma média de conhecimento muito, muito pária, né? Assim, obviamente que eu não estou falando dos mestrandos e doutorandos aí. Eles têm um nível de conhecimento muito páreo. Então, a gente está vivendo um momento que a inovação ela vai ser muito fluida. E qual é o papel da empresa nesse momento em relação ao investimento? Obviamente que o budget de todo mundo vai ser reduzido aí, tem áreas que caem 80%, tem áreas que caem 50%, geralmente a área de inovação cai 100%, e isso está mudando porque as empresas estão entendendo que a área de inovação é aquela que mais impulsiona o seu negócio e faz ele sobreviver nos próximos 10, 15 anos. E eu lembro muito da crise de 2008. Na crise de 2008, eu tinha um budget X para trabalhar e, de repente, ele zerou.
E qual foi a nossa atitude, né, como time de inovação? Foi mapear as oportunidades de colaboração, né? E eu acho que é isso que a Covid traz em termos do investimento, né? Não necessariamente o investimento vai ser dinheiro, embora a economia está toda interligada, mas o investimento vai ser o tempo, né? O investimento vai ser a abertura de coisas que eram muito fechadas dentro da própria indústria, e dentre elas, vamos falar aí de propriedade intelectual. Né? Durante muitos anos, eu cuidei de vários bancos de patentes, e durante muitos anos se guardou a propriedade intelectual porque se entendia que era um ativo, que aquilo era muito importante. Mas por exemplo, eu tive vários produtos ou várias invenções, digamos assim, que caducaram na minha mão porque a indústria tinha uma visão de que aquilo era dela e que ela não podia compartilhar. E ali tinha uma oportunidade, né? Ela tinha uma oportunidade. Eu tenho um caso clássico, por exemplo, de uma partida a frio a menos 18 graus com etanol, que caducou a patente, não foi aplicada e se perdeu uma oportunidade de vender motores a etanol nos países nórdicos porque não quis se fazer aí parcerias, porque era o mindset da época. E eu acho que a Covid está trazendo uma oportunidade grande para a gente enxergar hoje o outro, né? Inclusive o concorrente. Né? Como que eu posso ganhar no processo de colaboração para me tornar competitivo, contribuir para a sociedade, entregar mais valor para a sociedade e me tornar competitivo em todo esse cenário. Porque, lembrando, se eu entrego valor para a sociedade, eu vou fazer essa roda da economia girar. Se a roda da economia girar, provavelmente vai gerar mais emprego. Se gera mais emprego, gera consumo. Se gera consumo, compra meus carros, por exemplo, no setor automotivo. E isso me faz ganhar com aquela compartilhamento de valor que inicialmente não teve dinheiro envolvido. Então, o investimento necessariamente não vai estar envolvido grandes números, mas vai estar envolvido atitudes, né? Mudança de mindset industrial. Eu acho que é isso. Muito, muito bom. Agora, puxando pelo meu lado aqui de parcerias, né? Eu acho que a gente tem evoluído bastante, sim, enquanto sociedade, né? Caminhando numa sociedade e o Covid vai acelerar isso, né? De competição para competição. E aí eu acho que a colaboração ela vai ser a grande força transversal que vai puxar tudo isso, né? E na questão de propriedade intelectual, super concordo. Eu sempre falo, né? Que se a gente tem 100% de nada, é nada, né? Porque se você não tem aplicação da tua invenção ou da tua inovação, você tem 100% de nada. Então, é melhor compartilhar, a gente dividir e aí ter, né, 50-50 ou uma relação realmente valiosa, né, para ambos os lados. E aí, eu tenho percebido já no movimento de várias indústrias, a gente conversa bastante entre corporates também, e o que eu tenho percebido é que os problemas são os mesmos, né? A gente troca muito e, assim, a problemática é a mesma. Então, acho que agora, nesse momento ainda mais acentuado, né, em função de toda essa pressão econômica, cada vez mais essa cooperação vai se dar mais fluida, mais orgânica, né? Tenho fé que isso vai acontecer. E aí, passando um pouquinho por uma outra tendência que vocês já trouxeram aí nas falas anteriores, né? Com isso tudo, a tecnologia, ela também vem sendo acelerada em alguns aspectos, né? Em outros, talvez a gente ainda tenha que ter uma evolução maior, mas digitalização, hiperconectividade, isso tudo agora ganhou um aceleramento natural em função de todo esse cenário que a gente vive, inclusive de isolamento e tudo mais, né? Eu me lembro que lá em 2012, mais ou menos, teve uma pesquisa feita na Europa perguntando para as pessoas o que era solidão. E a resposta foi: solidão é eu não estar conectado. Em 2012. Imagine hoje, né? Se a gente não tivesse conectado, o que seria isso? Né? A gente ia estar. Iríamos volver tudo loucos. No mínimo, né? No mínimo. No mínimo. Mais loucos que somos, né? Mais ainda, né, Peter? Mas aí tem algumas tendências, tem algumas tecnologias que elas estão sendo aceleradas, digitalização é uma delas e tudo mais. Por outro lado, eu vejo que a absorção da tecnologia, ela ainda está tímida, ela está sendo ainda empurrada, né? A gente está indo a reboque
em consequência do que a gente está vivendo. Mas eu não sei o quanto vocês veem que essa aceleração da absorção da tecnologia, ela também vai acompanhar esse movimento de digitalização. Eu queria ver um pouquinho da perspectiva de vocês, Peter, né, do teu lado futurista, aí, das análises que vocês fazem de tendências, e talvez, Jones, do teu lado ali de TI e das startups que você tem acompanhado, como é que isso tem fluído no mercado? Bom, estamos vendo que está acontecendo uma aceleração, tudo que é compartilhamento de dados e usando dados para fazer monitoramento social, né? Tipo, está surgindo vários aplicativos para rastrear se você teve contato com alguns infectados de corona, e em todo esse setor de monitoramento social está realmente acontecendo uma aceleração que, de novo, está colocando um foco enorme em a necessidade de cuidar e preservar e desenvolver democracias com direitos humanos, né? Porque senão essas tecnologias podem sendo usadas muito pelo ruim, né? Mas com tudo que é controle do ambiente, sabes, para ter uma interação mais social. E eu acredito que vamos ver muito essas tecnologias de monitoramento, nos vai ajudar a fazer um novo normal não tão chato, né? Porque vamos fácil de ver hoje como está o clima nesse shopping, como está nesse aeroporto. Então, esse tipo de tecnologias, e claro, tudo que é entrega e comércio online e entrega para casa também, né? Então, tudo que é trabalhando de dados para entregar melhores propostas, e essa está sendo acelerado, né? Com certeza, entre alguns só. E também vamos a ver tecnologias, especialmente na saúde preventiva, acontecendo um monte de coisas, né? Que eu acredito que um dos legados do coronavírus vai ser que a população mundial vamos a ver um aumento enorme de se autocuidar, em termos de... Eu acho que muitas pessoas estão chegando ao raciocínio de como eu me protejo mais no tempo de corona, cuidar da minha própria saúde, né? E esse pode ser um legado bem bom. Então, estamos ansiosos. E assim, eu acho que esse processo de digitalização é uma coisa muito ampla, né? É gigante. Quando você fala de digitalização, a gente teria uma live aqui de 2 dias, ninguém aguentaria mais ouvir o Peter e o Jones aqui falando sobre esse tema. Mas o que eu percebo? Assim, primeiro, a aceleração, né? A aceleração da digitalização que aconteceu nos últimos 4 meses foi uma coisa absurda, né? Fora das previsões, eu acho. Não sei se o Instituto de Copenhague já estava prevendo isso, assim, a aceleração da própria da digitalização da indústria, digitalização dos pequenos negócios e até mesmo de instituições. Eu vim da área de inovação, mas eu trabalho numa instituição que ela sempre esteve muito vinculada a governo, né? Nos últimos 7 anos é que ela se desvinculou um pouco de governo e veio mais para o braço da indústria. Mas ela é uma instituição tradicional. E esse movimento, ele não fez a gente parar, pelo contrário. O nosso time teve que passar por sessões aí com psicólogos e com mentores para que eles produzissem um pouco menos, pelo medo até da perda de emprego, sabe? Assim, porque a gente digitalizou muito rápido e as pessoas não estavam preparadas para o processo de digitalização. Então, não teve toda uma preparação para que as pessoas entrassem nesse mundo de levantar às 8 da manhã e sair às 8 da noite da frente de um computador e passar o dia falando, e o dia em reunião, e o dia produzindo, e não consegue produzir porque tem muita reunião. Então, também tem um ponto um pouco negativo dessa aceleração, mas que agora a gente tem que trazer o equilíbrio para isso, né? Eu acho que a gente antecipou 5, 6 anos aí do processo de digitalização, e isso está sendo muito bom, né? Mais uma vez, porque o centro de tudo isso são as pessoas, né? E o ano passado eu estive no Gartner, eu gosto muito desse evento, é um evento que fala das tendências de TIC, né? De TI, principalmente para os próximos 10 anos, eu acho que é um dos maiores eventos do mundo, são mais ou menos 10 mil CIOs,
de grandes empresas do mundo inteiro e mais ou menos umas 8 mil lideranças que participam. Então, são 20 mil pessoas. E esse evento, ele, pela primeira vez, em mais de 12 anos que eu frequento esse congresso, ele trouxe para o centro as pessoas, né? No meio da automação, no meio da robótica, no meio de tudo que a gente está discutindo, ele disse, olha, o centro são as pessoas. Então, quando a gente está falando de digitalização, o que me preocupa são pessoas. Porque o processo de digitalização, nós já sabemos o caminho, nós aprendemos a pequena receita. Agora a gente vai, digamos assim, nós vamos implementar, vamos melhorar essa receita. Mas a gente já sabe a receita básica do bolo, né? Daquele bolo de vó para a digitalização. A gente já aprendeu. Acho que agora o que a gente precisa é entender como é que as pessoas se encaixam nisso. Porque mais do que nunca, as pessoas se tornaram mais estratégicas. Né? Existe uma linha que diz que vai se acabar com os empregos, mas eu sou de uma linha que diz pelo contrário, que vai se aumentar a necessidade da interação humana em todo o processo de digitalização. Então, mais do que nunca, a indústria, nesse momento, de olhar para o processo de digitalização, ela precisa olhar e cuidar de pessoas, e formar lideranças, formar gente, porque é isso que vai tornar ela competitiva. A automação vai tornar ela competitiva, vai em maior produção. O relacionamento com startups de alto valor agregado tecnológico vai tornar ela competitiva? Vai. Mas o que vai tornar ela, de fato, permanente no mercado são as pessoas, porque a gente está vivendo um momento de pessoas que vivem por propósito. E aí a gente pode falar um pouco mais para frente do que é isso, né? Do que é essa nova geração e como que essa geração se encaixa no mundo digitalizado, na indústria 4.0 e na indústria tradicional. Pode complementar. É bem interessante isso que estamos vendo agora, porque aqui em São Paulo já estamos quase chegando a 5 meses de porra da quarentena, né? Agora que o palavrão está liberado, mas então já está o momento de aceitação de crises, aceitação desse catástrofe que estamos vivendo também. E todas as empresas estão se reorientando, né? E todo mundo está na percepção que, bom, mesmo de confinamento e quarentena, etc., o mundo sigue. Então, o mundo é melhor. Muitas empresas já precisam fazer essa adaptação para online, e muitos estão fazendo e muito mais vão fazer, né? Porque o mundo está seguindo, né? Esse é o grande escala. E esse realmente está puxando um desenvolvimento, acelerando o futuro com 5, 3 anos, com certeza, nesse pouco espaço de tempo, né? E essa é uma coisa que vai beneficiar a todos. É isso aí, acho que a gente vai realmente ter toda aceleração lá atrás, um ganho efetivamente, né, em termos de desenvolvimento, competências, etc. Eu acho que ainda tem um gap de absorção que a gente vai viver, né, durante os próximos meses aí, mas isso vai entrando no equilíbrio depois, né? Conforme as coisas vão se ajeitando, a gente vai equilibrando depois. Mas aí você trouxe um ponto, Jones, que eu quero explorar um pouco melhor, que é a questão das pessoas, né? A gente que vem de área de inovação tem a ver com transformação, e transformação só se faz por pessoas, né? E não tem outro jeito. E cada vez mais a gente tem exigido um novo perfil, né? Me parece que as soft skills hoje já começam a ser realidade, isso que era tendência no passado, hoje já tem se tornado uma realidade, né? Então as organizações hoje procuram profissionais muito mais integrais do que só técnicos ou só, né, especialistas. Então hoje a gente procura muito um profissional integral com competências técnicas, sim, mas também com skills de relacionamento, de empatia, outras questões que afetam realmente um pouco disso, que é esse olhar mais, o que não vai nos diferenciar da tecnologia, né? É o que vai nos diferenciar da inteligência artificial e dos robôs que vão poder fazer as análises, né? É a nossa criatividade, é a nossa intuição, é um pouco disso que a gente tem e que eu acho que é precioso no ser humano e cada vez mais a gente tem desenvolvido. E aí eu queria talvez explorar um pouco como é que vocês veem o papel do líder em todo esse processo, né? Acho que, considerando ainda mais o momento que a gente passa, né,
de toda essa essa bagunça que se tornou uma página em branco, e aí a gente tem a oportunidade de criar, né? E futuro tem muito a ver com isso, né? O que a gente vai criar, o que a gente vai imaginar. Então, como é que vocês veem o papel do líder nesse contexto todo? Jonas, queres? Então, vamos lá. Vamos inverter um pouco aí para não ficar, né? Senão a gente está. Já virou processo, muito, né? O líder, ele é o ponto central, né? E você usou a palavra adequada, o líder, né? Porque na sociedade que a gente vive hoje, se eu falar de toda a estrutura e de toda a complexidade que é uma grande empresa, digamos assim, a mola central é o líder, que não é o chefe, é o líder. É aquele indivíduo que não está ali para dar ordens, é aquele indivíduo que está para recepcionar ideias e viabilizá-las, né? Porque a gente está saindo, mais uma vez, a gente está rompendo aquele modelo em que o presidente, o vice-presidente, os diretores tinham grandes ideias e mandavam para níveis de baixo para que eles pudessem executar. Agora é diferente. Agora quem tem a ideia é o cara do chão de fábrica, porque é o cara que tem a experiência. A gente está vivendo a era do design de serviços, né? A era do UX. Então, assim, a gente vive a experiência. E quem tem experiência é que tem toda a capacidade de dizer o que de fato é importante. Então, o papel da liderança, nesse momento, é entender e ouvir. O primeiro papel da liderança é entender as pessoas que ela lidera e ouvir. A gente está saindo dessa sociedade hierárquica e indo para uma sociedade horizontal. Obviamente que continua se tendo os postos e as posições e os cargos de diretoria, presidência, gerência, essas coisas que a gente gosta muito, mas as tomadas de decisões elas são horizontais. E quem não se adequar a isso vai deixar de existir em pouco tempo. Porque as pessoas, elas hoje trabalham por propósito. Eu, por exemplo, eu larguei a minha carreira executiva, que era uma carreira muito boa, assim, e dentro do contexto que eu vim, familiar, eu talvez fosse o cara de maior sucesso do meu contexto, né? E larguei tudo porque eu tinha um propósito, eu queria ajudar a mudar o mundo. E eu fui para uma ONG, né? Porque dentro da indústria não tinha mais espaço para mim. E hoje eu trabalho numa ONG porque eu acredito muito em propósito. E qual que é o nosso propósito? É mudar a economia por meio de inovação para acabar com as desigualdades. Eu não estou pensando em dar benefício direto para uma pessoa que está numa situação vulnerável. Isso é importante. Eu estou pensando como é que a indústria, como é que o setor produtivo transforma a vida dessas pessoas com a geração de emprego e ganha dinheiro com isso, porque ganhar dinheiro não é pecado. Mas para continuar fazendo isso, para continuar nessa onda de faturamento alto, de grandes lucros, o setor produtivo todo vai ter que mudar. Ele vai ter que se horizontalizar. Difícil a palavra, hein? Tornar horizontal, vamos dizer assim, né? Ele vai ter que se tornar horizontal, ouvindo quem está no chão de fábrica e ouvindo quem é a alta direção. Mas sabendo que quem está mais abaixo é quem entende de fato das necessidades do negócio. Então, assim, a gente traz esse ponto. E o outro ponto é o propósito, né? A empresa, ela precisa dar propósito para as pessoas. As pessoas precisam viver por propósito. Elas não podem simplesmente serem fabricadoras de um parafuso. Elas precisam entender para que serve aquele parafuso. Elas precisam entender qual é o impacto que aquele parafuso traz no produto que aquela empresa no final vende. E ela precisa entender o que é o impacto que esse produto traz para a vida das outras pessoas, porque nisso ela se sente uma pessoa importante no papel da produção. Ela não é só um indivíduo que aperta botões agora. Na era do conhecimento, as pessoas são indivíduos pensantes, e o papel do líder é ouvir esse indivíduo, fazer aí um filtro, né? Obviamente, porque a gente sabe que a natureza humana é de reclamar, e pedir aumento de salário é normal, mensalmente, a gente vai escutar isso dos liderados sempre que o salário está ruim e tal, mas você consegue amenizar isso com pessoas com propósito, sabe? Criar uma geração de propósito. Hoje a gente tem feito isso, sabe? E eu acho que nos lugares que a gente tem passado, as startups que a gente tem atuado, a gente tem trabalhado muito com propósito. Isso tem mudado a realidade, e mudado muito. Eu tenho visto empresas e a própria instituição que eu trabalho
pular de um faturamento X e basicamente subir para 200 vezes mais, porque as pessoas entendem que aquele negócio é delas, e não que elas são apenas empregados, porque elas têm um propósito em fazer aquela atividade. Muito legal. Bom, Ilga, vai. Você quer comentar, Peter? Não, claro, eu concordo plenamente com esse. Eu acho que é muito essa diferenciação entre líder e chefe, né? O diretor. Que normalmente agora a sociedade precisa de líderes. E, do meu ponto de vista, claro, é bem alinhado com o Jones. E também o líder é quem cria futuro. E as empresas agora precisam desse tipo de liderança que aponta ou que dá um norte para o futuro. Porque esse que a gente está esperando, experimentando uma grande procura agora desse momento de desorientação global. E nesse momento de desorientação, o bom líder, o bom liderança das empresas, essa liderança também que consiga apontar que futuro é esse que queremos e consiga capturar e animar as pessoas para chegar juntos a esse futuro. Então, está em transformação muito esse papel da liderança e da chefe das empresas, e muitas empresas precisam perceber isso, porque senão eles vão ficar por trás que todas essas outras empresas que conseguem, com propósito, encaixar sua base, né? E fazer. Eu vi vários exemplos também, como o Dionis falou, que quando as empresas, quando o objetivo não é ganhar dinheiro só, mas quando o objetivo é fazer bem pela sociedade, muda muito a motivação, muda a dinâmica dentro da empresa, né? Legal. E aí, eu acho que super concordo, né? Eu acho que a liderança cada vez mais vai ser exigida dentro de um novo papel, e ele não tem a ver com o cargo, né? Ele tem a ver com realmente essa inspiração que o líder traz, né, para engajamento das pessoas, né? O compartilhamento do propósito. Eu acho que isso que vai mover. Eu acredito muito que as organizações no futuro elas vão ter novos modelos de operação, de atuação, novos modelos de negócio, que vão exigir muito menos o cargo e muito mais a liderança propriamente dita, né? E aí vão se destacar as pessoas que realmente tenham isso desenvolvido, né? Essas competências desenvolvidas, esse olhar mais sensível e aguçado para esse momento. E aí, falando em empresas de valor, né, e um pouco disso que vocês trouxeram de propósito e tudo mais, a gente está falando aqui e sabe que eu e o Jones e o Peter, a gente fala pra caramba, a gente pode ficar aqui o dia inteiro conversando, mas vocês podem mandar pergunta aí no chat também, tá? Manda pergunta para interagir aqui também, que a gente fala pra caramba. Mas, assim, uma outra tendência também que vem vindo já há alguns anos e que eu acho que vai se tornar mais forte nos próximos anos é a questão das marcas de confiança, né? Dessa relação de confiança da empresa com o consumidor. Não importa se a gente é uma indústria, se é um comércio, se é um serviço, se é um produtor direto ou indireto, né? Falando do setor automotivo, por exemplo. Mas a gente tem essa responsabilidade, cada vez mais a gente vai ser cobrado como uma marca que entrega aquela confiança para o consumidor, né? Peter, você já tem alguma noção de quanto isso vai ainda levar as empresas ao sucesso, ao insucesso? Como é que isso tem acontecido no mercado atualmente? Não, a nossa análise faz um tempão que confiança é o mais importante valor de moeda hoje em dia na economia baseado em dados, né? E a economia também, como o Diógenes mencionou, na sociedade de conhecimento, a confiança, em realidade, é o maior valor a maior moeda de valor que uma empresa tem. E com confiança é como confiança no relacionamento humano, né? Uma vez que essa confiança já quebrou, já é quase impossível de acertar. Não é impossível, mas já é complicado, né? Então, porque
vivemos onde a gente deixa tanto, e deixamos tanto dados sobre nós na mão de nossos fornecedores, que uma vez que a gente experimenta que esse está sendo abusado, já cortou, já vamos mais para trás, né? Então, e nesse momento de dados, o mundo também está chegando cada vez a ser um mundo mais transparente. Com as tecnologias que a gente redoa, tudo fica transparente. E essa é uma baita oportunidade para o consumidor, como cidadão, e para pequenas empresas. Para grandes empresas, também é uma baita oportunidade, mas para a maior parte deles é uma ameaça gigantesca, porque essa transparência faz o caminho para a desconfiança muito mais rápido acontecer. Então, tem um pulo na atuação mais justo e as empresas atuarem com o bem da sociedade no mente, porque senão eles podem ser quebrados, né? Então, é um momento interessante onde a gente veja desenvolvimento tecnológico, como as tecnologias que fornecem todos esses dados para a gente, realmente está fazendo o nosso mundo mais transparente então, muitas vezes as pessoas estão com medo do futuro, né? Mas como futurista é outra coisa, queremos mais futuro, porque estamos vendo que muitos dos acontecimentos em termos de desenvolvimento tecnológico, etc., está acelerando um futuro mais humano à mesma hora, né? Com esse vista. Mas então a confiança é uma coisa que só vai aumentar em valor, se pode dizer assim. Você respondeu, Ilka, a pergunta? Respondeu, vai ser um ativo, né? Vai ser praticamente um ativo. Diógenes, falamos muito, né, Diógenes? A gente já, no passado, já temos vários papos em cafés em São Paulo, Brasília, né? Bom. Pois é, vamos ver se o próximo encontro ele se dá presencial. Eu pego para ter um papo bom aqui. E vamos ver se o próximo papo a gente bate presencial, né? A gente já consegue fazer. Por favor. E nesses lives, eu não enxergo o momento que podemos tudo intercambiar fluidos corporais sem... Saudade de uma aglomeração, né, gente? É isso aí. Mas aglomeração, né, minha filha? Ô, Jones, e daí eu queria entrar num outro tema antes. Eu já vou fazer a pergunta ali que está vindo da Ana, mas eu queria só entrar num outro tema antes, que eu não tenho como deixar de falar, né, estando no setor automotivo hoje, é falar um pouquinho de mobilidade, né? E aí eu queria explorar com vocês dois, inclusive. Mobilidade já é um tema que vem sido trabalhado nos últimos anos, em vários aspectos, de várias direções diferentes, né? Então, tem o setor automotivo, sim, que está se transformando. A Bosch, por exemplo, mundialmente se posiciona como uma empresa de IoT. Outras montadoras também já estão revendo. Essa questão de propriedade intelectual começa a ser quebrada. A gente vê cooperação entre o que antes eram competidores. Do outro lado, a gente vê as cidades inteligentes, né, as smart cities crescendo, o que vai demandar, talvez, menos a mobilidade física, né, e até essa questão de economia de recursos e economia circular, ela começa a ganhar mais força dentro desse setor, mas, querendo ou não, a questão da mobilidade, ela ainda vai ter vários vieses de desenvolvimento, né? Tanto do ponto de vista de sociedade, como do ponto de vista econômico-industrial. E eu queria que vocês explorassem um pouco como é que vocês estão enxergando aí os próximos anos dessa questão da mobilidade nas grandes cidades, nas indústrias, como é que vocês têm sentido isso, como é que vocês veem isso para os próximos anos? Começar com o Jones, que foi nosso colega do setor automotivo. Acho que é o seguinte, eu já vou começar com uma maluquice, assim. Eu acho que a gente tem mais 80, 90 anos aí para faturar muito dinheiro com mobilidade. Porque daqui 90 anos a gente vai ter teletransporte, então vai ser outra realidade. Mas mais ou menos uns 90 anos aí para faturar muito com a mobilidade. Então eu acho que esse tema, para o setor que hoje é o detentor, né, digamos assim, da concentração de todo o capital relacionado à mobilidade, se ele quiser se manter nos próximos 100, 120 anos, né, competitivo, é muito importante que ele trate isso como serviço e não como produto, né?
Então, porque a sociedade ela está muito dinâmica. E eu já trabalhava isso quando eu fazia o roadmapping tecnológico lá do setor automotivo em 2007. Todo mundo dizia que eu era maluco quando eu falava, gente, vamos falar de carro autônomo, né? De carro que é carregado por Wi-Fi, coisa parecida. Isso já é uma bobagem hoje, né? Hoje isso já está consolidado em termos de tecnologia. Tem algum amadurecimento ainda a ser caminhado, mas hoje isso já é uma realidade. E isso era quase o quê? Vamos lá, 15 anos atrás. E eu acho que a questão da mobilidade ela vai passar pelo design service, sabe? Assim, as empresas elas vão ter que se especializar em experiência do usuário. Antes de qualquer coisa, ela tem que pensar na experiência do usuário. Então, a área de marketing vai ser muito importante estar junto com o produto e, ao mesmo tempo, estar junto com o RH, porque esse fluxo de desenvolvimento do produto, de mobilidade, ele também vai impactar no desenvolvimento das pessoas que trabalham dentro da empresa, né? Então, isso vai ser um fluxo contínuo. Então, isso vai estar todo mundo no mesmo balaio, vamos dizer assim, todo mundo dentro do mesmo espaço. Não vai ter essa diferença. Esse indivíduo é meu empregado e esse indivíduo é o meu cliente. Não vai estar todo mundo dentro da mesma coisa. E a mobilidade, por exemplo, hoje eu estou falando de me deslocar da minha casa até o meu trabalho. A gente teve um rompimento agora de um paradigma do home office. Você que está numa indústria um pouco mais tradicional, embora uma empresa muito inovadora, mas sabe que isso é um paradigma. O tal do home office, para pegar um engenheiro de produto e deixar ele em home office 2, 3 vezes por semana, isso é um problema. Pelo menos na minha época era. Não sei como é que é isso hoje. E a gente rompeu um pouco isso. Então, a gente vai passar de uma sociedade que precisava se deslocar de um ponto para ir para outro, para outras necessidades, para outras mobilidades, né? Porque hoje a grande mobilidade já não é mais o passeio, é ir ao trabalho, é a produção. E isso vai mudar. E eu acho que a pergunta, mais do que tecnológica, é qual é o novo comportamento de mobilidade? Né? Como é que a mobilidade vai ajudar que essa roda econômica, que as pessoas se movimentem, que elas se socializem, que elas se interajam? Como é que a empresa vai cooperar e vai contribuir nesse processo? Né? Qual é o produto? Qual é a experiência que eu tenho que passar para o indivíduo, inclusive para trazer confiança sobre a minha marca. Então, a mobilidade ela vai ser um tema central, mas ela vai mudar totalmente do que a gente conhece hoje. Né? Ainda mais aí, vindo automação, inteligência artificial e coisa parecida, a gente vai entrar em um mundo um pouco mais distinto, né? Um pouco diferente de toda a realidade que a gente viveu os últimos 20 anos, que já foi um salto em termos de mobilidade, né? Em termos de tecnologia. Mas a gente vai entrar numa era agora que é uma era do indivíduo. O homem volta para o centro, a gente volta para o século XVI, para o iluminismo de novo. Só que agora com alto valor agregado tecnológico, uma sociedade totalmente conectada. Então a gente tem que pensar na experiência do usuário, porque é ela que vai responder quais são as tecnologias habilitadoras para a mobilidade no futuro. Muito bom. E aí tem um ponto importante, que é essa questão não só da experiência, mas que do indivíduo, né, Peter? Uma contratendência é realmente essa busca da experiência líquida, né? De a gente estar mais voltado para o nosso cuidado, para as nossas experiências, muito mais do que da posse, do bem, do material, enfim, né? A gente vai para uma sociedade mais imaterial, mais fluida, né? E até os conceitos começam a se alterar mesmo, né? A gente começa a falar em não logística, a gente começa a falar em produções descentralizadas, os grandes sites talvez não sejam mais os grandes polos industriais, né? Mas a gente tenha polos menores. E aí, como é que esse indivíduo, né, essa pessoa que vai buscar experiências, ela vai buscar experiências no quê? O que ela vai se inspirar hoje? Ou no futuro, né? Já que a gente está falando tanto futuro. Falando mobilidade, estamos vendo, bom, falando mobilidade e como procura experiências, estamos vendo que o Covid-19 está tendo um impacto no momento atual, né? Olhando do setor automobilística, a gente acredita que no longo prazo, tipo os próximos 10, 20 anos, o Covid não vai ter tanto impacto. Mas o Covid tem um impacto agora que provavelmente que mais pessoas estão
que quem tem a possibilidade evite transporte público. Mas o futuro de transporte, ainda no longo prazo, é o transporte compartilhado, né? Como o Diógenes falou também, eletrificado e automatizado, né? Então, a nossa análise é que hoje vivemos em uma sociedade que está 100% determinado pelo carro, ou infraestruturalmente falado. Estamos vivendo uma sociedade que está 100% determinado pelo carro 1.0, né? A gente acredita que o carro autônomo vai ter o mesmo, ou até mais impacto na nossa sociedade, porque vai mudar tudo como a gente interactua, como a nossa experiência líquida vai ser, né? E só para, resumindo e fazer um fast forward para alguns dos impactos, podemos dizer que provavelmente uma de nossas pesquisadoras, um pouco mais safado, acredita que o carro vai ser o lugar número 1 para pessoas curtindo pornografia no futuro, porque vai ser autônomo e provavelmente vai ser o único espaços que a gente tem só por nós, né? E a gente acredita que a mesma coisa vai acontecer com o transporte que aconteceu por internet, que vai correr até um valor quase zero, vai ser sempre disponível e vai ser desenvolvido principalmente para a putaria, né? Bom, essa foi uma piada aqui, né? Mas, se vemos o impacto da mobilidade, agora já estamos vendo, por exemplo, aqui, um bandeira de Dinamarca, né? E o bicicleta, né? O bicicleta está no mundo inteiro, está ganhando força enorme, porque as pessoas estão tentando se tirar um pouco do transporte público e se deslocar de diferentes maneiras. Também estamos vendo que provavelmente vamos a pensar muito mais em cidades como não necessariamente precisar pegar transporte público. Então, vamos ter cidades que são mais desenhadas para fazer caminhada e para fazer deslocamento da bicicleta. Mas, e também, como o ponto que Diógenes falou, é que realmente esse padrão que como que a gente a padrão que a gente faz transporte está mudando, que esse negócio no futuro não vamos a ir tipo a trabalhar só, vamos a trabalhar o tempo todo, né? Provavelmente vamos estar tudo conectado com Neuralink do Elon Musk e estamos trabalhando sem saber que estamos trabalhando, né? Como para alguns de nós é assim hoje. Então, os padrões de deslocamento vão mudar e assim também os meios com que usamos para transporte, né? E em realidade, esse é onde tem os grandes potenciais para reformular nossa sociedade, se pode dizer isso, né? Então, a gente realmente está olhando o setor de transporte como uma das mais essenciais para seguir e para entender que tipo de futuro sociedade vamos ter. Então, está muito para ver que eu acredito, se viajamos 10, 20 anos para o futuro, vamos ficar chocados com o transporte e o que acontece no transporte, não? Em termos, só para quem está nos assistindo, só pensa turismo com carro autônomo. Você pode jantar enquanto você rodeia paisagens bonitas, você pode ficar na Paris e acordar em Helsinki, né? Sem necessidade de ir a um avião, por exemplo, né? São algumas previews, algumas spoilers do futuro aqui. Muito bom, muito bom. Eu acho que quanto mais a gente imagina o futuro, né, para criar esses cenários e trazer esses highlights, mais perto ele vai se tornando. Por outro lado, às vezes ele supera a nossa imaginação, né? Aí tem os exemplos da ficção. Mas eu tenho mais um monte de temas que eu queria trazer com vocês, mas deixa eu fazer as perguntas da galera aqui também, né? Senão a galera me mata também. A Ana Portoloso, não sei se eu falei certo, seu sobrenome, ela perguntou assim, ó. Opa, caminhou aqui, desculpa, gente. Analisando tendências futuras relacionadas principalmente pelas automatizações e inteligência artificial, trabalharmos no sentido horizontal não vai em contrapartida a esse crescimento? Como enxergam tal interação?
eu acho que ela quis dizer no sentido de não vai, contrário, né, a esse crescimento, a horizontalização, falando em automatização e inteligência artificial, se ela não vai, não é um contraponto, né, esse crescimento. Johnny, você responde? Então, vamos lá, assim, eu acredito que não. Eu acho que, na verdade, a gente está caminhando, essas tecnologias e o processo de automação, ele vai trazer essa necessidade de horizontalizar, né, as atividades e as relações. Exatamente porque eu vou começar a diminuir a distância entre as camadas, né? Eu vou atribuir à máquina aquilo que a gente hoje considera, e isso só considera, porque eu acho que todos os indivíduos, independente da camada de trabalho dentro de uma indústria, ele tem a mesma importância que o presidente e que os diretores, mas hoje a gente considera, por exemplo, o cara do chão de fábrica como se fosse uma atividade menos, digamos assim, honrosa, né, ou coisa parecida. Isso quem vão fazer são as máquinas. Então, isso vai obrigar a sociedade a ter um comportamento um pouco distinto, que é o comportamento exatamente de capacitar os outros, e aí entra a educação dentro da própria indústria. A própria indústria vai ter o papel de educação também dos seus colaboradores, né? Então, isso vai tornar as pessoas um pouco, todas na mesma página, né? Todos no mesmo ambiente do sentido de tomada de decisão. Obviamente, sempre vai ter aquele indivíduo, aquele líder central que vai atuar ali nas tomadas de decisões ou para concentrar as decisões, mas isso eu não enxergo, pelo menos uma opinião pessoal, como algo que venha em contraponto. Pelo contrário, eu acho que vai melhorar as relações. Uhum. Concordo. Eu vou pular aqui, Guilherme, a tua pergunta, já volto lá, só para emendar o tema aqui na pergunta do Martins. Oi, Martins. Ó. Ai, Martins é gerente de qualidade lá na Bosch. Vivemos em um mundo normativo, por isso que ele está falando, vivemos em um mundo normativo. A demanda de flexibilização e agilidade aumenta. Qual a visão deles, com a visão de vocês, né, no caso, em como equilibrar tudo isso, né? Devemos rever os processos como um todo, usar a inteligência artificial? Vou direcionar essa para você, tá, Peter? Realmente, e acrescentando talvez a pergunta do Martins, a gente tem falado muito, né, em modelos ágeis, em novos formatos de organização, né, enquanto modelos de negócio. Como é que a gente vai avançar nesse campo? Eu acho que a gente ainda está tímido. Como assim? Que foi a pergunta? Desculpa, rapidinho. Você não está prestando atenção em mim, Peter? Lamentável, né? Mas só que não perdeu a pergunta rapidinho. Voltando aqui, ó. Vivemos em um mundo normativo, muitas normas, muitas regras, né? E a demanda de flexibilização e agilidade, ela aumenta. Então, qual que é a tua visão para equilibrar tudo isso? Como é que a gente equilibra, né? De um lado, a gente tem essa exigência de normas, regras, etc. Não sei, talvez na empresa de vocês, na nossa, que é alemã, acho que não. Devemos rever todos os processos, usar a inteligência artificial, e aí eu acrescentei essa questão dos modelos de negócios, modelos da área. Não, eu plenamente, eu acredito que vamos a ter que agora é o momento de mostrar que todo o nosso desenvolvimento tecnológico e que a gente hoje está capaz em termos de inteligência artificial, agora é aplicar tudo eles para que o novo normal não seja chato, né? Para que conseguimos seguir nossas vidas, mas com alta segurança, usando inteligência artificial no monitoramento de nossas ações, né? Então, eu acho que tecnologia sempre vem para agregar. Como o Dionis também falou na recente, que inteligência artificial vem pelo bem. A gente também tem muito esse... Claro, toda tecnologia é como um faco, pode ser usado pelo bem e pelo ruim. A nossa responsabilidade como sociedade é fazer que essas tecnologias nos ajudem. Mas realmente eu acho que nesse balanceamento precisamos sim colocar tecnologia para ter a flexibilidade em forma segura, né?
em forma que as regras não nos limite demais, né? Essas novas regras de isolamento social, etc., que não nos que em realidade que o foco para a indústria, no meu ponto de vista, é segurar que esse balanceamento continua liberando o indivíduo, continua fazendo a liberação para que eu, com minha atuação, cada vez consiga mais liberdade, mesmo com novos regimes de controle. Né? Agora eu entendi a pergunta, né, Lírica? Não, aí, tá tudo certo, Peter. Como eu falei, é tudo orgânico aqui, né? A gente vai se acertando. A gente está, tipo, vendo que, em realidade, não é... Muitas vezes as pessoas estão, tipo, com medo da tecnologia no trabalho, etc. Eu sempre faço uma provocação nos meus cursos, não sempre, mas algumas vezes eu faço essa provocação. Quando eu pergunto à galera, quando de vocês querem trabalhar por um robô? Ninguém quer, né? Mas aí eu falo que, bom, hoje, para um algoritmo, não? Hoje, muitas pessoas trabalham por robôs e algoritmos, né? Todo que está trabalhando com aplicativos. E, em realidade, muitas vezes, o robôs, tecnologia, é muito mais justo, né? Não faz diferenciamento, etc. Então, eu acho que a sociedade precisa... Vão entender que a tecnologia não é um inimigo, né? É que nos trouxe aqui. É verdade. Isso também se dá muito no setor de saúde, né? A tecnologia vai ajudar muito na questão da predição e eu acho que a nossa capacidade enquanto ser humano vai se aliar, né, o uso da tecnologia com esse lado mais, o olhar mais refinado do ser humano para deixar essas análises muito mais apuradas, né? Eu vejo isso também na indústria. De um lado, a gente tem sim uma série de normas e regras e tudo mais, mas eu vejo também que a tecnologia pode acelerar eu ia falar, não tem um termo, eu ia falar no processo mais lean, né, de toda essa cadeia, mas por outro lado, a gente poder refinar realmente a nossa análise naqueles pontos que vão fazer, que são aqueles pontos cirúrgicos que a gente vê e fala assim, putz, aqui vou ter problema, ou aqui eu tenho uma oportunidade, né? Eu acho que aí está o nosso grande papel. E aí tem uma pergunta do meu amigo Guilhermo lá. O Guilherme também está trabalhando lá com os projetos de inteligência artificial lá da Bosch, na área de manutenção, um projeto super legal. Queria saber se vocês conhecem o conceito de pessoas nexialistas e se, na opinião de vocês, esse perfil seria o desejado para o futuro. Nexialista é o conceito lá que envolve, de um lado você tem o generalista, do outro você tem o especialista e no meio você tem o nexialista, né? A pessoa que é o chamado hiperlink, né? A pessoa que faz as conexões e que tem um pouco do generalista, tem um pouco do especialista, mas ele transita bem, né, entre os dois lados, ele consegue conversar entre os dois lados, né? Eu acho que ele não é tão técnico, não é tão genérico, mas ele consegue fazer a ponte e fazer as ligações entre os dois lados. Vocês acham que esse conceito, esse perfil é o perfil desejado para o futuro, para o profissional do futuro? Então, Ilka, assim, eu li um livro ano passado que foi citado pelo menos por uns 5 painelistas do Gartner, que é o Neil Power, esqueci o nome do autor. E o nexialista, ele está exatamente nesse ambiente, né? Ele é um indivíduo que ele é o indivíduo do novo poder do futuro, porque ele é um indivíduo que faz as conexões. Ele é um indivíduo que faz o network, né? Assim, dentro da indústria, fora da indústria, no ambiente de trabalho. Eu tenho sido até um pouco criticado, por isso que eu vou falar aqui agora, e eu quero dizer que isso não é uma posição da Softex, é minha, tá? Sobre educação. E isso tem muito a ver com o processo de capacitação e educação. A gente passou a vida inteira sendo capacitado e educado, dentro da nossa formação no Brasil, principalmente, a gente passa 12, 13 anos estudando para fazer uma prova, que chama-se vestibular.
Então, a gente passa uma boa parte do tempo improdutivo. A gente não é preparado para produzir. Então, a gente é preparado para fazer uma prova para entrar na universidade. Quando a gente entra na universidade, a gente entra para dentro de uma caixinha chamada advogado, engenheiro, médico, enfermeiro ou qualquer outra coisa aí, físico, historiador e qualquer outra coisa, né? Quando você vê o movimento das grandes empresas que têm se destacado muito e que já faturaram aí seus 100 e poucos bilhões, que saiu a notícia ontem, só nos 6 primeiros meses esse ano, 100 e poucos bilhões de dólares, né? Você percebe que elas estão indo muito mais para um perfil de nexialista. Eles não estão preocupados se o cara é um doutor. Eles estão preocupados se aquele indivíduo tem as competências e os skills essenciais para que ele execute não só tarefas, né, mas para que ele torne aquele negócio competitivo. Então, ele mais uma vez, a gente volta para a questão da liderança, volta para o centro das pessoas, porque aquele indivíduo é um indivíduo que contribui. Por isso as empresas estão buscando este perfil hoje. Então, esse indivíduo, no futuro de amanhã, vai ser um dos indivíduos chaves. Obviamente que as profissões e que o conhecimento técnico especialista, ele continua sendo essencial, ele continua sendo necessário, mas o RH vai mudar, né? A contratação vai mudar. Os líderes terão um perfil menos especialista e mais, talvez, nexialista. Né? Muito provável. Não tenho certeza, mas eu acredito que seja assim. Hoje, por exemplo, na instituição que eu trabalho, eu já não contrato as pessoas pela formação. Eu trabalho pela experiência e pelas competências. A gente até usa, o nosso RH hoje usa uma teoria que chama 70-20-10, né? Que trabalha 70% é de experiência de vida, então tudo que construiu na vida daquela pessoa, 20% a experiência profissional e 10% a capacidade acadêmica, né, a formação acadêmica. E isso tem dado muito certo na execução das atividades que a gente faz hoje. E eu já tenho visto algumas empresas que eu sou mentor de diretores, né, porque agora está na moda isso, diretores que têm um mentor para poder conduzir a sua área dentro da indústria, e aí isso tem começado a ser muito interessante, assim, porque isso tem sido aplicado e tem trazido retorno. Mas lembrando, este perfil não exclui o especialista, né? Assim, nem o generalista. Ele é um perfil que complementa, né? Ele é um perfil novo, ainda mais quando eu estou falando de carreira Y, que é uma outra história, e que também depende de trazer as pessoas para dentro e para o centro dos processos. Muito legal. Super concordo, e agora eu não vou falar também como Bosch, né? Vou falar da minha opinião, porque agora eu tô no RH da Bosch, né? Então não posso falar lá pelo RH da Bosch nesse momento. Vou falar só da minha opinião. Mas no passado, né, numa outra empresa onde eu atuei, a gente estava já testando alguns modelos de contratação muito mais pelo o que a pessoa desejava para o futuro, o que ela poderia entregar no futuro, do que o currículo dela. Lógico que o currículo é importante, a experiência que ela teve, a formação, ela é importante, contribui, mas muito mais assim, quais as aspirações, os sonhos que ela tem pela frente e se isso está alinhado com o nosso propósito, né? Se o propósito daquela pessoa está alinhado com a organização, porque se tiver, cara, o resto a gente ensina, né? O processo a gente ensina, o que tiver que aprender de norma, regra, isso aprende. Mas se a galera já vem com esse anseio, com esse propósito, né, com esse sonho de vida alinhado com o nosso, né, do que ela quer de futuro, que a gente quer de futuro e tudo mais, já era para nós um grande passo em saber que aquela pessoa estava no caminho provavelmente certo, né? E aí eu quero pegar um gancho, que é ainda um tema que a gente não entrou muito a fundo, mas que eu quero explorar, e daí vou começar com você, Peter, essa exploração. Um outro tema que sempre vem, né, de tendência e que a gente vem acompanhado a evolução é a questão da diversidade, né? Da diversidade, de trabalhar num mundo mais diverso, de ter diferentes
perfis, diferentes opiniões, diferentes formações de vida, né? Diferentes experiências de vida, e quanto isso é rico e quanto isso contribui. Mas por que a gente ainda tem tanta dificuldade? A gente quer contratar os iguais, a gente quer o que tem o mesmo pensamento, no final das contas, a gente quer no nosso time, né, as pessoas da mesma linha. Recentemente eu vi uma pesquisa, eu não me lembro qual foi, não sei se foi da Price ou da... Eu confundo os nomes às vezes e minha memória é muito ruim, tá, gente? Então, assim, desculpa nas citações. Mas, assim, falando sobre diversidade e que 70% das empresas no Brasil, né, entrevistados os CEOs, ainda não tratam o tema diversidade com relevância. Não é um tema que eles estão olhando. Né? Não é um tema que, nesse momento, é prioridade. E eu queria que você comentasse um pouco, do ponto de vista de futuro, como é que isso vai ser o impacto na sociedade dessa questão da diversidade, do empoderamento feminino, enfim, como é que isso vai afetar a nossa sociedade nos próximos anos? Bom, já está afetando e vai continuar afetando, né? E, claro, eu acredito que a sociedade agora tem um grande papel em inclusão social. Mas eu não tenho tanto medo, se olharmos para os próximos 10, 20 anos, eu não tenho tanto medo. Eu acredito que diversidade é na pauta e aceitação da diversidade vai acontecer naturalmente. Porque as empresas que não adaptam a esse padrão não vão conseguir entregar, não vão conseguir rodar a máquina. Mas porque o mundo já está mudando para ser um mundo multidiversificado. E para você atingir aquela sociedade, para entender a sociedade, que cada vez é mais fragmentado e cada vez mais diversificado, as empresas precisam dessa diversidade. Então, eu acho que vem acontecendo naturalmente. Então, hoje que a gente está lutando para colocar na pauta, vai acontecendo, se olharmos no longo prazo, naturalmente, porque as empresas que não conseguem incluir todos não vão ter muito futuro e vão entregar produtos piores, menores, né? Então, eu queria fazer um lanche para o momento atual no que vivimos, né, Ilga? Eu acho que é muito importante não só ver o lado bom da pandemia, né? Que eu já estou me esforçando muito para ver o lado bom sempre da pandemia, e onde os futuros estão sendo acelerados para o outro lado. Outro lado, vemos algumas áreas onde o futuro está sendo desacelerado ou frenado. É a questão da empoderamento feminino, né? Especialmente quando vemos a casa. Esse confinamento mandou muito mulheres de volta a papel sofrida dentro de casa, né? Tendo que cuidar do trabalho online à mesma hora de passar roupa e fazer a limpeza, porque empregado doméstico não podia vir, etc. E por aí vai, né? E, infelizmente, estamos detectando, eu vi um número outro dia, entre 20% e 30% do aumento do feminicídio mundial durante a pandemia, né? Durante o confinamento social. Então, é uma questão extremamente... Entre nós aqui, no lado bom da vida, não vemos isso, né? Mas no mundo, no nosso planeta, tem uma luta essencial para fazer para frente, né? Para não perder seus talentos. E não podemos esperar no longo prazo para isso acontecer, né? Então, temos que lutar para isso agora, né? Então, eu acho que temos que também ter um olho onde a pandemia está mostrando que não funciona, né? E realmente vivimos em uma sociedade que, infelizmente, ainda está trazendo prejuízo para muitas pessoas, né? E isso precisa mudar, né? Mas eu acredito que realmente a diversificação acontece atualmente, né? Eu queria também pegar o gancho de Jonas antes desse, a gente chama esse, como era o que você chamou esse especialista entre os dois? Nexialista. Nexialista. A gente chama neogeneralista, né? Que, em realidade, aí, estou olhando aqui, a gente acredita que especialistas, sim, mas especialista cada vez mais vai ficar no passado, porque cada vez mais vamos a ser múltiplos
especialistas, porque está ganhando força também, olhando na diversidade, está ganhando força lifelong learning, né? Que o mundo, nosso mundo está mudando tão rápido, tanto tempo, que esse vai aumentar a diversidade e vai colocar tudo na mesma página de lifelong learning, né? Que precisamos seguir aprendendo, que provavelmente os jovens que nascem hoje vão ser especialistas em 10 coisas, quando eles terminam a vida por volta de 180 anos, né? Se Deus quiser. Bom, e provavelmente a gente, né, nós da geração millennial sênior, né, millennial sênior aqui, a gente vai ter que trabalhar muito, né, nós e o Mick Jagger, a gente vai trabalhar muito tempo ainda, né, mas ao longo da nossa carreira a gente ainda vai aprender muitas coisas novas, vai mudar de carreira, vai mudar completamente o foco, né, de atuação, então vai ter oportunidades, né, eu vejo isso muito como oportunidade de experiências, né, do nosso próprio conhecimento e dos momentos que a gente passa, né, de vida, de desenvolvimento e tudo mais. Então, acho que isso vai ser um ganho, né, para a sociedade, um ganho para a gente enquanto família. Jones, eu acabei emendando na fala do Peter ali, né, e eu tô vendo também que o nosso tempo aqui tá acabando quase, né, mas vocês viram, né, que alegria conversar com essas duas feras, né? É muito bom. E aí, eu queria, então, começar já a ir para os finalmente aqui, já que o nosso tempo está chegando ao final. E queria que você comentasse aí como é que você vê o futuro agora para vocês, enquanto Softex, enquanto TI, enquanto startups, né? E essa aproximação, talvez, essa abertura maior do relacionamento entre startups, grandes indústrias, etc. E como é que você pessoalmente acha, né, que vai ser o nosso futuro, se ele vai ser melhor, vai ser pior, vai ser o quê? Eu não sou conhecido por otimismo, né? E o que vocês já me conhecem. Mas a perspectiva, assim, em termos de futuro, sim, nós temos um amanhã. E nós temos um amanhã que eu acho que a retomada econômica ela vai ser super interessante e ela vai acontecer mais rápido do que o que os apocalípticos estão anunciando nas TVs e nos discursos políticos. Até mesmo você vê agora, em julho, eu estou falando de Brasil, a gente teve 500 mil postos de trabalho, sabe, no começo da retomada. Então, isso é um sinal, já é um apontamento para alguma coisa que vai acontecer daqui a pouco, né? E qual é a oportunidade que eu acho para as startups nesse momento e para a TIC, né, para a TI? O mundo se tornou extremamente dependente, já era, mas agora ele entendeu que, assim como a energia elétrica, ele depende da tecnologia, né? E aí, quando eu digo tecnologia, eu estou falando de TI, né? De TI e das tecnologias digitais. Então, a dependência aumentou. Eu não sei quantos por cento aumentou nisso, mas aumentou muito. Ou seja, veio uma oportunidade grande de ganho, de faturamento. Vocês sempre vão me ver falar em planilha financeira, em ganhar dinheiro. Eu nunca fico só olhando para as florzinhas e o mundo social. Eu sempre vou olhar para a riqueza. Né? Para mim, a ação social só tem realmente impacto quando ela gera riqueza. E vai gerar riqueza. Então, assim, toda essa crise, todo esse fim do mundo que a gente viveu nos últimos 5, 4 meses, ela vai gerar muita riqueza agora. O que a gente precisa mesmo é todo mundo colocar o pé no chão e entender como dar as mãos e colaborar. E aí eu preciso tirar, né, o tupete do empreendedor, que às vezes é jovem, hoje a gente já tem uma outra classe de empreendedores em startups, que acha que entende de tudo e precisa aprender com a senhora indústria, né, que já está ali há mais tempo e tal, e que também acha que sabe tudo, porque está há mais tempo. Então, existe uma necessidade de equilíbrio, né, de ter aí um nexialista que junte todo mundo e que a gente construa esse amanhã. Mas eu acho que a oportunidade é muito grande e a gente precisa de inovação aberta. A gente está vivendo o maior caso de inovação aberta do mundo, nesse momento. E a gente precisa aproveitar esta onda para ganhar dinheiro com isso.
como que a gente ganha dinheiro nesse momento que a gente aprendeu como nos abrir para poder desenvolver a tecnologia para resolver os problemas da sociedade. Então, eu acho que a gente precisa responder essa pergunta rápido e começar a ganhar dinheiro rápido para a economia retomar e girar rápido. É isso que a gente vê como futuro. Muito legal, muito bacana. Você sabe que a gente que passou pelos movimentos aí de inovação, né? Quando a inovação se tornou moda e tal, depois era referência retórica, né? Qualquer empresa colocava inovação ali no... não importa o que fazia, inovação. Depois veio o movimento de startups, que também inicialmente foi meio assim, né? Meio boom também, todo mundo. Antigamente, né, os jovens queriam ter uma banda, hoje em dia quer ter uma startup, então aí tudo virou startup, e aí eu vi realmente uma certa dificuldade de comunicação entre as grandes empresas e a startup, que eu hoje vejo que já está diminuindo, né, a gente está buscando mecanismos. Na Bosch, por exemplo, a gente está tendo algumas experiências junto com as startups, a gente aprende muito, e uma delas é a aceleração de 2 startups externas. A gente já tinha as startups internas, mas agora a gente está fazendo uma aceleração conjunta com startups externas para realmente ter essa troca no co-desenvolvimento, né? Esse ganho de experiência, essa relação ganha-ganha realmente entre os dois lados. Mas eu acho que a gente ainda tem muito espaço ainda para crescer na inovação, na cooperação, nas parcerias, né? E aí, Peter, para fechar aí com, né, a tua fala, eu acho que a inovação realmente vai ser um caminho para nessa retomada econômica, né? Não tenho dúvidas disso. Por outro lado, você também falou muito das empresas, né, da transparência, da confiança e tudo mais. Do outro lado, a gente vive num mundo cheio de fake news agora e um monte de informações desencontradas, né? Como é que a gente vai sobreviver a essa enxurrada de informações que a gente recebe e vai ter um futuro um pouco mais transparente, né? E mais confiável, hein? Bom, muito boa essa pergunta. Bom, vou tentar responder. Não? No meu ponto de vista, o legado da pandemia vai, como eu acho que todo mundo aqui acorda com isso, um dos legados vai ser que a inovação está tomando ainda mais papel central nessa retomada da economia. Né? Aí, a respeito da transparência e fake news, etc., aí eu acho que Diógenes mencionou, a gente também fala bastante sobre a sociedade de conhecimento, né? Então, agora, eu sempre, no meu ponto de vista, bom, desorientação é o melhor passo primeiro para aprender algo novo. Então, eu acho, em termos de sociedade de conhecimento, vai explodir esse aprendizado que está acontecendo, né? E se olhamos para, por exemplo, Dinamarca, claro que eu sigo muitas notícias de Dinamarca, esse ano nunca, tipo, os últimos 50 anos, nunca houve um boom de nossa bolsa de valores tão absurdo. Porque assim que começou a flexibilização, começou a confiança de novo no mercado e nossas bolsas de valores realmente tinham um crescimento absurdo. Então, sim, eu concordo totalmente com Dionis e que a retomada vai ser muito mais rápido que a maior parte das pessoas imagina, né? O mundo vai seguir, sim, e vamos conseguir, mas claro, olhando de quando vai seguir voltar ao normal, etc., só quando tem vacina, né? Eu acredito nisso. Mas a retomada econômica vai começar antes e vamos ver um boom de todas essas pessoas. E em muitos países o mercado de indústria foi meio que não tinha uma proposta boa ou clara, já era, né? Já fechou e novas coisas vão acontecer. Então, estamos vivendo nesse momento de grande aprendizado e, à mesma hora, destruição, que vai ser uma destruição criativa no final das contas, né? Muito bom, obrigada. Olha, show de bola, meninos. Queria agradecer imensamente, né, vocês estarem aqui com a gente hoje.
Vocês viram que eu estou bem de amigos, né? Adoraria poder passar a manhã inteira aqui conversando com vocês, né? E trocando essas experiências, que sempre é muito rico, sempre é muito legal. Tem vários comentários aqui do pessoal parabenizando, agradecendo. Legal, gente. Valeu, obrigada pela participação. Obrigada pela participação dos parceiros, dos convidados, do pessoal da Bosch, Connectory, enfim. As lideranças, agradeço demais e agradeço muito especialmente a vocês, né, Jones e Peter, aí pela essa participação maravilhosa. Espero que o próximo encontro seja presencial, né, Sim. E aí a gente possa falar mais de perto e conversar por mais tempo aí, trocar mais ideias. Eu quero ir lá muito, eu quero ir a Curitiba e abraçar um desses árvores maravilhosos. Eu quero ir a Brasília também, e curtir a Brasília e uma aglomeração aí. Tem as vantagens da live, né? Eu esqueci de mencionar, o Peter está lá em São Paulo, o Jones está lá em Brasília, eu tô aqui em Curitiba, agora já aumentou um pouco, já tem até um sol, ó, gente. De manhã estava 7 graus aqui, né? Um tempinho gostoso, bem agradável. Gente, obrigada mesmo, e obrigada a todo mundo que participou com a gente hoje aí. Valeu. Gente, um abraço. Um abraço, tchau, tchau.